Olá galera, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal do YouTube. E hoje vamos dar sequência nesse desenho fazendo mais uma parte. Como você pode ver, eu já comecei ali direto com o lápis carvão, com T, Pierre Noir. Esse é um lápis bem macio, já falei bastante dele nos vídeos anteriores. Esse lápis, ele pega muito bem, ele espalha bem, ele é macio de trabalhar, então eu gosto bastante dele. E também tem um preto bem intenso. Então nessa parte do rosto, como tem bastante sombra, são partes bem escuras, eu já começo direto com o lápis carvão. Você pode ver que eu trabalhei ali com o lápis e agora já venho com esfuminho, já deixando as bordas dos limites ali mais esfumaçadas. E aqui já começo fazendo uma base com o próprio carvão, com emaranhado ali com os rabiscos mesmo, fazendo um preenchimento base ali e venho espalhando com o papel higiênico. Você pode ver que não fica totalmente liso o carvão quando você espalha, então por isso eu venho trabalhando agora com lápis grafite. Esse lápis que eu vou usar agora é o 10B da Mitsubishi. Esse lápis ele é bem escuro. Dos lápis grafite que eu tenho, ele é o mais escuro e o mais macio. Como eu estou usando o papel Lana Bristol, que é bem liso, eu já posso usar ele direto, sem fazer um fundo mais claro antes. Se a gente estiver usando um papel mais poroso, o ideal é fazer um preenchimento mais claro, com lápis mais duro, senão ele vai ficando muito granulado, muito poroso mesmo o sombreamento. E aqui já com esfuminho mesmo, começo a fazer uma nuance ali de textura de pele e venho suavizando com o papel higiênico. E é sempre trabalhando dessa forma. Primeiro com lápis, depois esfuminho, papel higiênico, pincel. O pincel ele ajuda a fazer o grafite penetrar nos poros do papel. Então você percebe que conforme vai passando, vai esfregando o pincel, ele vai deixando o preenchimento um pouco mais uniforme, sem essa aparência porosa do sombreamento puro. Agora com lápis B da Mitsubishi também. E agora o pincel um pouco mais largo. Esses pincéis são pincéis normais, artísticos, cortados as cerdas pela metade, porque assim ele mantém uma firmeza e a gente consegue trabalhar de forma que faz penetrar mesmo o grafite nos poros do papel. E agora com lápis Mitsubishi também, só que o H, repara que eu deixo a ponta dele mais arredondada, porque esse tipo de textura ela tem que ser suave, os poros têm que ser suaves. Então eu não gosto de fazer usar aquela ponta muito fina, muito apontada, senão vai ficar um risco muito evidente, onde não deve ter. Aqui marcando o contorno da boca, com o lápis B da Mitsubishi. E agora o esfuminho também suavizando. Repara que eu deixo sempre, quando é necessário, eu vou deixando sempre bem suave os limites. Aqui eu já faço com o lápis 8B o início dessa marca ali entre a boca e o lábio, e depois eu venho preenchendo com o lápis carvão normal. Esse lápis 8B que eu usei no começo é aquele Staedtler Black, que ele é um lápis de grafite com carvão, mas ele mantém um pigmento assim bem escuro, bem próximo ao carvão mesmo, então por isso que eu gosto de usar ele junto com o lápis carvão, principalmente nas partes que a gente requer assim, um pouco mais de precisão, porque o lápis carvão puro, a ponta dele dificilmente se mantém mais afiada e ele oferece menos precisão nos detalhes menores. Eu volto com o lápis 10B da Mitsubishi, esfuminho, e vou trabalhando para chegar no tom. E conforme eu vou chegando no tom que eu quero, eu já vou tomando cuidado de deixar o sombreamento bem liso, bem homogêneo. Agora partindo para a textura dessa região, eu venho dando umas batidinhas com o lápis carvão. E repara bem de perto como que eu deixo a textura base ali, só com as batidinhas do lápis. São umas batidinhas assim meio arredondadas. Então a gente bate meio que levantando o lápis para ele ficar meio arredondado. E aqui uma texturazinha bem sutil com a borracha limpa-tipos. E esse lápis que eu usei ali é o Nero Carvão, só que ele é um pouco mais preciso. E agora o lápis 4B da marca Marco. E o esfuminho. Então repara que eu vou variando bastante. Graduações, lápis grafite, lápis carvão, esfuminho, pincel. E vou trabalhando com as ferramentas
para que fique mais próximo da referência que eu conseguir. E aqui com a borracha Mano Zero da Tombow, venho fazendo uns brilhinhos e depois suavizando com a limpa-tipos. É tudo um trabalho de cuidado e paciência e atenção, porque cada brilho não pode ser exagerado, cada mancha não pode ser exagerada, tem que ser tudo bem sutil mesmo, são nuances de tons. Aqui com a borracha elétrica da Derwent, vem fazendo uns brilhinhos que tem ali em cima do lábio, mas como ela apaga demais, depois eu venho retocando com o lápis e o pincel para ficar assim bem sutil. Nessa parte da textura eu já vou trabalhando direto com o lápis H, como eu já mencionei agora há pouco, fazendo umas marquinhas meio circulares também, aquelas batidinhas de lápis meio arredondadas que eu fiz com o carvão aquela hora. O mesmo procedimento, então a ponta meio arredondada vai dando essas batidinhas para deixar umas marcas suaves. Sempre da mesma maneira, começo mais claro com o lápis H, depois o HB, o B, e venho trabalhando em cima desses poros que vão se formando, realçando um pouco mais e fazendo um preenchimento com esse efeito de poros. Então não é um preenchimento liso normal. Tem que sempre tomar cuidado também nas transições, onde você faz um preenchimento mais escuro com esses poros aí. Quando vai ficando mais claro tem que ter uma mudança de tom suave, um tom vai entrando no outro. Esse esfuminho bem fino, gosto de usar ele também para suavizar essas partes que eu fiz dos poros ali, a transição, antes de passar o pincel, porque o esfuminho ele ajuda a esfumaçar ainda mais e deixar um efeito ainda mais suave. Com o lápis 10B da Mitsubishi, é uma parte ali que já estava escura e eu consegui escurecer um pouquinho mais. Como esse papel é bem liso, como eu já falei, nas partes que a gente já sombreou antes, se você não usar um lápis bem escuro você não consegue escurecer. Alguma parte ali que eu passei o papel higiênico ali, o lenço de papel, ele tira um pouco o efeito de textura e depois eu venho refazendo com o lápis. Aqui em cima também da mesma maneira, refazendo. E as partes que passam um pouquinho do ponto que ficou aquelas manchinhas mais escuras, eu venho com a limpa-tipos. E aqui embaixo, trabalhando com a caneta borracha 3.8 da Tombow, que ela é um pouco mais grossa, né? Então eu consigo trabalhar uns poros um pouquinho mais largos. E a Mano Zero também, trabalhando esses brilhos nesses poros aí, nessa parte de baixo do nariz ali. Depois que eu trabalhei com a borracha, eu venho com esse lápis 2H da Tombow, suavizando as bordas de onde eu apaguei, para não ficar aquele traço seco da borracha. Então repara que eu vou mesclando os materiais, trabalhando com vários tipos de borracha, pincel, esfuminho, e vou trabalhando os brilhos, as partes mais escuras. Eu vou modelando mesmo com uma textura de pele, com cuidado com os poros. Então é uma textura que a gente vai chegando no tom e vai aplicando as formas
direto nessa textura. Também tomando cuidado com os brilhos para não ficar forte demais ou fraco demais, então tendo sempre esse cuidado aí. E a gente vai caminhando para o final dessa aula. Espero que você tenha gostado. Se você gostou, se inscreva no canal que a gente está sempre postando conteúdos novos aqui, tá ok? Te vejo no próximo vídeo. Até mais, abraço.